Aconteceu, virou manchete. Hospício Pedro II. Hospício Pedro II, posteriormente Hospício Nacional de Alienados e Instituto Nise da Silveira. Inaugurado no Rio de Janeiro em 1852. Foi o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil e o segundo da América Latina. O hospital foi fechado definitivamente em 2021. A história. Até o início do século XIX, os alienados mentais não recebiam qualquer tipo de tratamento. Se fossem calmos, ficavam vagando pelas ruas. Se fossem agressivos, ficavam presos e acorrentados em cadeias. Somente nos meados do século XIX é que as Santas Casas de Misericórdia brasileiras passaram a receber e cuidar de doentes psiquiátricos. Em 1841, o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, José Clemente Pereira, iniciou uma campanha pública para a criação de um hospício de alienados. Em 24 de agosto de 1841, foi lido o decreto imperial autorizando a criação da instituição. O imperador Dom Pedro II contribuiu com parte da verba necessária e a população com o restante. O edifício, construído entre 1842 e 1852, é um dos expoentes da arquitetura neoclássica do Brasil. O projeto é resultado da colaboração entre alguns dos maiores arquitetos ativos naquele momento: José Domingos Monteiro, Joaquim Cândido Guilherme e José Maria Jacinto Rebelo. Os primeiros pacientes do Hospício Pedro II vieram transferidos das enfermarias da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Os médicos da época passaram a tentar reabilitar os pacientes. No hospício, os alienados participavam de terapia ocupacional em oficinas de manufatura de calçados, artesanato com palha e alfaiataria. No entanto, na época não havia tratamentos biológicos e a forma encontrada para controlar os pacientes mais agitados era trancá-los em quartos fortes e amarrá-los em camisas de força. No final do século XIX, havia oficinas que possibilitavam o aprendizado de habilidades em fundição de ferro, encanamento, engenharia elétrica, carpintaria, marcenaria, manufatura de colchões, tipografia e pintura. Com a instituição da República, o hospício foi rebatizado como Hospício Nacional de Alienados. Em 1893, dentro do hospício foi criado o Pavilhão de Observação, que era um local destinado à assistência dos pacientes e estudos de psicopatologia. Este pavilhão era destinado a atividades acadêmicas e eram administradas aulas de psiquiatria para os alunos da Faculdade de Medicina. Em 1938, o Instituto de Psicopatologia e Assistência a Psicopatas foi transferido para a Universidade do Brasil. E hoje em dia é o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O pavilhão de neurosífilis, que sífilis é uma doença sexualmente transmissível, local destinado ao atendimento de pacientes com essa patologia, dentro do Hospício Nacional dos Alienados, tornou-se um Instituto de Neurosífilis em 1927, através de decreto oficial. Atualmente, esse instituto é um hospital psiquiátrico municipal denominado Instituto Felipe Pinel.
Nas décadas de 30 e 40, o então Hospital da Praia Vermelha estava superlotado e decadente, e os pacientes foram gradualmente transferidos para a colônia Juliano Moreira e o Hospital do Engenho de Dentro. Em setembro de 1944, concluiu-se a transferência de todos os pacientes e o hospital foi desativado e entregue à Universidade do Brasil. Atualmente, esse local é o campus da Praia Vermelha da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Hospital do Engenho de Dentro passou a se chamar Hospital Pedro II, novamente rebatizado como Centro Psiquiátrico Pedro II e, mais recentemente, Instituto Municipal Nise da Silveira, IMNS, em homenagem à renomada psiquiatra alagoana Nise da Silveira. A unidade foi fechada definitivamente em 2021. Agora vamos a um extenso relatório que foi feito pelo Dr. Manuel José Barbosa e enviado ao provedor da Santa Casa de Misericórdia. Eu vou ler para vocês o relatório que foi enviado na época. Ao Excelentíssimo Senhor, cumprindo o artigo 22 dos estatutos que regem este hospício, tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o seguinte relatório e estatística do hospício de Pedro II desde o 1º de julho de 1854 até o dia 30 de junho do corrente ano. No dia 1º de julho de 1854, ficaram em tratamentos 256 alienados, 126 homens, 130 mulheres. Ainda não estava concluído todo o hospital, e por isso ainda os quartos fortes da ala direita do edifício eram ocupados pelos alienados furiosos. As mulheres ocupavam o segundo pavimento deste mesmo lado, apesar de seu crescido número. Estando hoje acabado todo o edifício, estão distribuídos os doentes em duas grandes divisões sexuais, ocupando os homens a ala esquerda e as mulheres a ala direita. Há muito que uma tal medida era reclamada. Ela, porém, não pôde ser realizada senão em maio do corrente ano, conquanto as obras se concluíssem em fins de março. Julguei não fazê-las de imediato essas mudanças, esperando que fossem completamente secas as paredes dos quartos fortes e que desaparecesse o cheiro de pintura, o que poderia, de alguma sorte, comprometer a saúde de seus habitantes. A tal medida foi atendida. Com esta distribuição, cada uma das divisões sexuais fica por tal modo colocada que cada uma delas ocupa um local separado e sem nenhuma comunicação entre si. A vigilância se exerce com muita facilidade e todo o serviço tornou-se mais cômodo. Os doentes estão vestidos e a rouparia, não só provida das roupas necessárias, como ainda de fazenda para a confecção das mesmas. Os dormitórios, quartos e enfermarias nada deixam a desejar quanto ao seu estado de asseio. Os quartos dos pensionistas estão decentemente mobiliados. No segundo pavimento de todo o hospital foi completamente abolido o sistema de lavagem e todas as salas, quartos e dormitórios, a capela e corredores são hoje encerados e lustrados, segundo se pratica na Europa. Já no primeiro relatório que escrevi, eu havia reclamado contra o velho costume de lavar-se o hospital, e por certo não me enganava que essa prática era prejudicial aos doentes. A observação me tem mostrado que atualmente são raríssimos os casos de ericipelas e febres intermitentes, que até então eram tão frequentes.
no primeiro pavimento, onde geralmente são recebidos os escravos e a maior parte dos doentes, ainda não me foi possível empregar o mesmo sistema. Espero, porém, fazê-lo em breve nos dormitórios e em alguns quartos. A cozinha e despensa estão sempre providas de todo o necessário para a boa guarda e conservação dos víveres, preparação e distribuição de dietas. O jardim está hoje todo fechado e os doentes ali passeiam todos os dias de manhã e à tarde, sempre que o tempo o permite. Esses exercícios são de toda utilidade. Seria, porém, necessário plantarem-se árvores que pudessem preservar os doentes dos inconvenientes da insolação. A casa de banho existe no mesmo estado em que estava quando foi aberto o hospício. O número de banheiras não é suficiente e algumas vezes, com muita dificuldade, se pôde conseguir água quente, que é fornecida da cozinha. Essa parte tão importante do hospital merece toda a atenção de Vossa Excelência. Não pode continuar no estado em que se acha. Precisa de grandes melhoramentos para poder prestar os importantes serviços a que é destinada. Continuo também a sustentar a ideia de que o hospício deve ter 2 casas de banho, uma para cada divisão sexual, feminina e masculina. A capela possui todos os objetos necessários à devida decência de um culto. Muitos alienados assistem às missas aos domingos e dias de guarda, portando-se sempre com todo respeito, não tendo praticado até hoje algum irreverente nem ação ofensiva para com o público, que também concorre a este ato religioso. A sala de costura continua a produzir uma renda para o estabelecimento. O número dos costureiros é maior de 70. Continua a trabalhar a oficina dos alfaiates, onde estão sempre empregados 6 ou 8 alienados, dirigidos por um enfermo, um doente, que conhece este ofício. Não tenho podido ainda mostrar uma oficina dos sapateiros, que de tanta utilidade seria para o hospício e para o Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Poucos doentes tenho recebido conhecedores desse ofício, e esses mesmos incapazes de prestar-se a um tal gênero de trabalho. Não desistirei, porém, deste meu intento. O estado sanitário do hospício de Pedro II é satisfatório, tendo cessado as ericipelas e alguns casos de febres intermitentes de caráter grave, de que foram atacados alguns alienados. Os doentes que geralmente ocupam as enfermarias são os entrados paralíticos, quase todos apresentando diarreias incuráveis, muitos tuberculosos, mandados pela polícia e seus delegados. Quanto ao destino, regime, disciplina e inspeção do hospital. Primeiro relatório mandado imprimir pelo finado provedor e conselheiro José Clemente Pereira. O hospício conta atualmente com um médico, 13 irmãs de caridade e 12 enfermeiros. O serviço clínico, portanto, continua a estar todo o meu cargo. Pelos mapas que vão juntos a este relatório, verá Vossa Excelência que a população do hospício tem aumentado e que o trabalho é superior às forças de um só médico. A admissão de um outro que more dentro do estabelecimento me parece de toda a necessidade. As irmãs de caridade estão encarregadas das enfermarias, salas de trabalho, rouparia, cozinha e dispensa. Para tanto serviço, me parece fora de dúvida que o seu número é muito limitado. Elas continuam a prestar-se com o mesmo zelo e dedicação em favor dos infelizes alienados. No serviço dos homens, há 12 enfermeiros, debaixo da imediata inspeção das irmãs de caridade. Geralmente, estes empregados servem mal e nenhuma confiança merecem. É necessária a maior vigilância sobre eles.
Não é isso, porém, de admirar. Todo mundo conhece a classe de homens, que entre nós se presta a um tal gênero de serviço mediante a quantia de 24.000 réis mensais. Estatística médica. Existiam no dia 1º de julho de 1851, 256 alienados, 126 homens e 130 mulheres. Entraram desde aquele dia 229, 151 homens, 78 mulheres. Tiveram alta 126, 83 homens, 43 mulheres. Faleceram 76 pessoas, 45 homens e 31 mulheres. Ficaram em tratamento 283, 149 homens e 134 mulheres. O movimento total foi, portanto, de 485, 277 homens e 208 mulheres. Todos os doentes estão classificados pela maneira seguinte. A complicação do delírio nos doentes deste hospício são a epilepsia e a paralisia geral ou parcial. A epilepsia é uma das principais afecções nervosas que acompanham a desordem de espírito. Ela está ligada antes à mania e ao idiotismo, ainda que não é raro encontrá-la na monomania e na demência. Hipócrates já tinha observado a epilepsia na melancolia. Melancolia epilephiae fuer solent. A epilepsia marcha algumas vezes a par da mania com indícios de exaltação do sistema sanguíneo. Este estado é o mais aparente no começo da alienação mental. Quando a epilepsia tem complicado a mania durante certo tempo, então predominam antes sintomas de debilidade e é no idiotismo com epilepsia que este último estado é mais pronunciado. Esta complicação é para a alienação mental, a complicação a mais funesta. Resiste não só a todos os meios imagináveis, mas também, o que é ainda mais triste, determina a incurabilidade da loucura, a que esta ligada e torna a existência do alienado a mais miserável. Em si mesmo, a epilepsia já é uma afecção grave. Considerada isoladamente, é um agente destruidor das faculdades intelectuais, embora a memória extingue a imaginação, priva o homem de suas paixões e torna-o inábil para tudo. A paralisia é muitas vezes o seu resultado. Além destes efeitos, a epilepsia, complicando a loucura, determina outros que não são menos funestos. Tal é a mudança de mania em monomania. Diremos, portanto, com Esquirol, Pinel, Wills e Frank que a epilepsia é sempre uma terrível complicação para a alienação mental e que torna incuráveis a maior parte das loucuras. A paralisia é uma afecção não menos familiar à alienação mental. Esta complicação pertence particularmente à demência. Mais da metade dos doentes afetados de demência apresentam, como Esquirol observa com toda razão, sintomas de paralisia. Essa afecção provém de causas diferentes, mas frequentemente consecutiva à epilepsia. Ele é, em outros casos, a consequência de uma apoplexia. Admira que este fenômeno não seja mais frequente na mania, em que há tantas vezes congestões para a cabeça, sobre 140 alienados. Esquirol apenas viu 6 mortos de apoplexia. Apoplexia é um termo médico que se refere a um conjunto de sintomas que resultam da perda de função cerebral, como a consciência, a sensibilidade e o movimento. A causa mais comum é uma hemorragia ou um infarto cerebral. Esquirol é a palavra que eu usei várias vezes nesse texto, foi
Jean-Étienne Esquirol foi um psiquiatra francês que nasceu em 3 de fevereiro de 1772 e faleceu em dezembro de 1840 em Paris. Se a demência e o idiotismo são afecções graves contra as quais são inúteis todos os recursos da medicina, quanto não deve ser mais triste seu prognóstico quando complicam-se com a paralisia. Com efeito, a paralisia anuncia quase sempre a incurabilidade da alienação mental. Ela é uma daquelas afecções entre todas que se mostram no curso da alienação mental, que apresenta talvez menos esperança de cura. Diferentes meios se têm tentado para combater esta terrível complicação, mas até aqui nada se tem publicado acerca das vantagens obtidas por estes agentes. Feita a classificação dos diferentes gêneros da loucura, direi alguma coisa acerca de suas causas. Lamentarei ainda uma vez a falta dos esclarecimentos preciosos sobre a origem e época do aparecimento do delírio nos doentes remetidos para o hospício de Pedro II. É imperdoável a negligência que tem havido, já da parte das autoridades, já das famílias, em satisfazer aqueles quesitos que, para o devido esclarecimento da origem e natureza dos padecimentos dos doentes, julguei dever recomendar. Custa crer, mas é uma verdade. Tem chegado aqui alguns doentes até sem nome. As causas ou são psíquicas ou morais. Entre as primeiras temos a leranga, o abuso de bebidas alcoólicas, desarranjo de menstruação, abuso do mercúrio, excesso de prazeres venéreos e onanismo, a insolação e as lesões do cérebro e suas membranas. Entre as segundas, os desgostos domésticos, o amor contrariado, o ciúme, a miséria, a religião mal entendida e os reveses de fortuna. Só estas as causas que pude estabelecer em um certo número de doentes, não tendo podido fazê-lo em grande número, pelas razões de que já falei. Sobre 277 homens alienados, saíram com alta 83. Sobre 208 mulheres, tiveram alta 43. O número, portanto, de altas foi de 126 sobre uma população de 485 doentes. Este resultado me parece satisfatório e de alguma sorte nos deve consolar quanto à mortalidade, que foi de 45 homens e 31 mulheres. A estada dos alienados que se curam não passa geralmente de alguns meses. Pouca esperança tenho de chegar a um resultado favorável. Quando a enfermidade data de 2 anos ou mais. Além deste termo, os alienados tornam-se cada vez menos numerosos. As probabilidades de morte são para eles tanto maiores, a afecção mental é mais antiga. Todavia, alguns há que chegam a uma unidade avançada, como temos tido ocasião de observar neste mesmo hospício. É impossível fazer diminuir o número de óbitos com os doentes que existem neste hospício e que todos os dias são remetidos pela polícia e seus delegados. Chamo a atenção, Vossa Excelência, sobre este ponto e lembro a necessidade que há de proibir certas admissões que não só agravam a sorte do estabelecimento com enormes despesas, mas também tendem a desacreditá-lo, por isso que, recebendo-se neles doentes que hão de necessariamente morrer, é impossível apresentar uma bela estatística. No número dos mortos temos alguns velhos maiores de 80 anos. Temos uma família de idiotas
que foi mandada o ano passado pela polícia de Nova Friburgo. Um grande número de paralíticos, muitos dos quais não chegaram a estar um mês no hospital, devido aos seus estados gravíssimos de saúde. Nada mais direi para justificar a moralidade. Tenho dito bastante. Consola-me a ideia de que o mesmo acontece em todos os hospitais da Europa em que se recebem alienados, curáveis e incuráveis. A observação nos tem mostrado que a mortalidade é mais precoce nos homens que nas mulheres, estas com efeito no primeiro ano de estada no hospital. Sucumbem em menor número do que aqueles. Consequentemente, as mulheres, mais que os homens, morrem no estado de demência. Último e o mais funesto termo de todas as variedades da loucura. Os homens encontram uma morte mais rápida no estado de mania. Entre os diversos gêneros de morte que terminam a alienação mental, há um particularmente que não devo passar em silêncio. Quero falar do suicídio. Não posso falar essa palavra, porque senão o YouTube bloqueia este vídeo e me dá uma certa punição. Continuando o relatório, mas feliz que quase todos os estabelecimentos desta ordem, o Hospício Pedro II não conta um só caso de suicídio desde que recebeu os alienados. Não tenho tido ocasião de observar nem mesmo tentativas nos doentes com tendências ao suicídio. Tratamento. Os meios de que nos servimos para combater a alienação mental seria o tratamento médico-terapêutico e o tratamento higiênico. Alguns médicos não têm confiança senão neste último. O primeiro, porém, não deixa de ser de grande utilidade. Em certos casos de mania aguda nos indivíduos, quando se manifestam congestões para a cabeça, ou quando existe a supressão de uma hemorragia habitual, prescrevo sempre com vantagem a sangria geral. O uso de banhos gerais mornos, acompanhando-os, algumas vezes, de emborcações frias sobre a cabeça. Sanguessugas às jugulares e atrás das orelhas, ventosas sacrificadas à base do crânio, e ou mais tarde as evacuações sanguíneas locais como suplementares da evacuações suprimidas. A sangria geral é um meio que por muito tempo se fez um verdadeiro abuso no tratamento da alienação mental. Celso Hildaim e outros práticos antigos já haviam falado em favor dela, que foi depois preconizada por Haslam, Perfect e Frank como meio por excelência no tratamento da loucura. Mais tarde apareceram Foville, Ferrus, Esquirol e outros ilustres alienistas modernos, que sustentam que a sangria é indicada somente em certos casos, quando a mania é determinada por uma irritação ou inflamação do cérebro e suas membranas, não só como meio de combater este estado inflamatório, mas também com o fim de prevenir alterações orgânicas que podem produzir a demência quase sempre incurável. A alienação é um sintoma que deve levar o médico a empregar a sangria. A exaltação geral deste sistema, que se anuncia pela força e plenitude do pulso, rubor da face, calor geral, sede, etc., pertence exclusivamente à mania. E este estado inflamatório reconhece-se no furor e atos violentos do alienado. As artérias carótidas e temporais batem com força. A face é muitas vezes rubra e outras lívida. Aparece ou o estado comatoso ou a insônia. Ao médico cumpre
a apreciar este cortejo de sintomas que devem guiá-lo no tratamento da moléstia pelo emprego da sangria, tendo em vista também o temperamento do doente, a causa do mal e outras circunstâncias concomitantes. O uso dos banhos já era conhecido dos antigos, que lhes davam grande importância no tratamento de certas loucuras. Se dermos crédito a Cullen, o banho morno é de pouca utilidade na mania, de muita vantagem, porém, quando empregado em algumas monomanias. Eu já falei várias vezes sobre a palavra monomania. Monomania é um transtorno cerebral crônico que se caracteriza por uma ideia fixa ou um tipo de ideias predominante no paciente. O termo vem do grego monos, que significa e mania, que significa loucura ou frenesi. Pinel mostra em todos os seus escritos uma aversão decidida pelos banhos quentes empregados como meio curativo da loucura. Atribui ele a incurabilidade de grande número de alienados, à debilidade que se segue à ação desses meios. O Dr. Miller prescreveu sempre com muita vantagem o uso dos banhos, e nunca tirou deles tristes resultados. Koski empregou com sucesso os banhos mornos, a que juntavam muitas vezes plantas aromáticas, com o fim de dispor favoravelmente o doente a submeter-se a este meio. Os banhos mornos são de toda a utilidade em um indivíduo cujas funções não estão enfraquecidas, cuja alienação mental for de recente data. O estímulo do calor sobre a superfície da pele obra então como derivativo ou deslocando o erotismo dos órgãos cerebrais. São ainda vantajosos para prevenir a explosão dos acessos maníacos no intervalo destes mesmos acessos e na convalescença, tendo sempre em vista o estado das forças vitais. Os banhos mornos constituem para nós o meio talvez mais poderoso do tratamento da alienação mental no seu estado agudo. Eles só não aproveitam em certos casos de loucura com enfraquecimento das funções em geral, por causa da debilidade que resulta sempre da ação estimulante do calor. Quando o maníaco é forte, moço e robusto, pode-se voltar à sangria. Aproveita também a aplicação de um pequeno número de sanguessugas no ânus, que se repete de 8 a 15 dias, ajudando-se a fluxão para os vasos hemorroidários, que são vasos sanguíneos que se localizam na parede do ânus e do reto, e que se dilatam e tornam-se tortuosos, formando nódulos que podem causar dor ou hemorragia. Os drásticos têm sido empregados e não há, talvez, substância purgativa que se não tenha tentado no tratamento de tais moléstias. Muitos médicos ingleses e particularmente o Dr. Locher, que por muito tempo esteve à testa do Hospital de Alienados de Viena, defenderam o tratamento com digitalis. Digitalis purpurea é uma erva lenhosa nativa da Europa. Foi usada para o tratamento de úlceras, queimaduras, dores de cabeça e paralisia. Foi mencionada em 1250 nas escrituras de médicos galeses. Porém, somente após os trabalhos de William Withering em 1785 e John Ferriar em 1799, passou a ser utilizada como um medicamento cardíaco. Já tenho empregado essa substância em algumas manias acompanhadas de histerismo não sem vantagem.
O ópio é um meio que os antigos recorriam frequentemente no tratamento da loucura e que entre os modernos tem dado lugar a largas discussões. Temem uns a ação do ópio, enquanto que outros só encontram nele efeitos salutares para a cura da alienação mental. A excitação vascular é uma condição que deve ser cuidadosamente estudada quando se trata do emprego do ópio. Este meio, como é sabido, não produz calma, a indiferença e o sono, senão depois de ter produzido no aparelho circulatório e nas funções intelectuais um estado de exaltação, que de alguma maneira se assemelha àquela que é produzida pela ingestão de bebidas espirituosas no estômago. Segue-se, portanto, que desde que o indivíduo for pletórico e com sintomas de congestão para a cabeça, o ópio poderia dar lugar a acidentes graves, ou excitando o sistema sanguíneo, ou aumentando a energia das funções e das paixões. O ópio pode ser indicado na alienação mental como insônia e, sobretudo, na loucura dos bêbados. Neste último caso, temos sempre empregado com muita vantagem o sulfato de morfina na dose de 1 até 2 graus. Iríamos longe se quiséssemos falar de todos os medicamentos empregados para combater a loucura. Será bastante dizermos que quase todos têm já sido tentados, e o que mais é, na opinião dos diferentes autores, com mais ou menos proveito. Como meio do tratamento, temos enviado todos os nossos esforços para aplicarmos os nossos doentes ao trabalho, que é hoje reputado um poderoso meio de treinamento da loucura. O trabalho propriamente dito é indicado em quase todos os gêneros da loucura. Na monotonia e na mania ele produz salutares distrações e é no intervalo dos acessos dessa última que mais convém o seu emprego. Não é necessário empregar o trabalho até cansar o doente, basta só que ele produza distrações. Procuro para o infeliz alienado noites tranquilas e o repouso das funções intelectuais. Aconselhado há muito tempo e admitido geralmente hoje na maior parte dos hospitais de alienados, o trabalho é o poderoso meio curativo, que exerce sobre eles a mais salutar influência. O Dr. Ferrus, inspetor-geral dos estabelecimentos de alienados na França, tendo obtido numerosos resultados do seu emprego, não duvidou reconhecer a superioridade deste método de tratamento e dar-lhe a preferência. Outros médicos, não menos distintos, apressaram-se em adaptar a opinião do Dr. Ferrus. Pinel, que tantos serviços prestou aos infelizes alienados, que a violência brutal e aos meios bárbaros de repressão substitui um tratamento inteligente e humano. Queria que seus doentes tivessem um campo para cultivá-lo. Esquirol tirou os mais belos resultados do emprego do trabalho. Este precioso recurso, diz ele, falta no tratamento das pessoas ricas. Não é sem desvantagem que é substituído pela música, a leitura, as reuniões, os passeios a pé, a cavalo, de carro e etc. Entre os documentos históricos relativos ao trabalho, nada é mais curioso que a notícia publicada sobre a povoação de Geel, situada a algumas léguas ao nordeste de Antuérpia. Esta pequena cidade é o centro de uma colônia de alienados, que existe há longos anos, e sobre a tal tinha-se apenas uma notícia pouco exata. Ela foi visitada por Esquirol em 1821. Desde a mais remota antiguidade, a Santa Ninfa, que foi mártir, adquiriu grande celebridade para a cura dos possuídos do demônio, que eram conduzidos de todas as províncias vizinhas para Geel.
Tal foi a origem da remessa momentânea e mais tarde mudança completa de um grande número de alienados que são recebidos como pensionistas entre habitantes de Guel. Estes são em número de 6 a 7 mil e contam-se além deles 400 a 500 alienados, metade homens, metade mulheres. 50 homens, pouco mais ou menos, estão empregados em trabalho de agricultura e quase todas as mulheres no serviço doméstico. Fiam, cosem e fazem rendas. No hospício de Pedro II, temos já 3 salas de costura, onde estão empregadas 75 alienadas, que se ocupam em fazer a roupa para os nossos 2 hospitais. Está montada desde o ano passado a oficina dos alfaiates, que já produziu uma certa renda, como Vossa Excelência verá do respectivo mapa. 12 alienadas estão ocupadas em certos dias engomando as roupas dos doentes indigentes e a dos pensionistas, que pagam por isso ao estabelecimento a quantia de 6 mil réis mensais. Outras alienadas estão ocupadas na lavagem da mesma roupa. 12 alienados, pouco mais ou menos, estão empregados no serviço do jardim. Alguns trabalham como servente nas obras e outros nos refeitórios, enfermarias, fazendo camas, limpando e varrendo e lustrando os soalhos do hospital. Poucas são as mulheres que não se prestam hoje a algum serviço. São somente aquelas cujo estado de saúde não lhes permite fazer. Oxalá possamos nós em breve dizer o mesmo a respeito dos homens. Os exercícios e passeios na chácara praticam-se todos os dias de manhã e à tarde, e sempre com vantagem para os doentes. Os pensionistas não trabalham e nenhuma outra distração tem além dos passeios ao jardim e alguma leitura, para os que lhes forneço livros e jornais. Será necessário criar para estes doentes outros meios de recreio que possam distraí-los e concorram para sua cura. A música já foi ensaiada neste hospício, onde tivemos 4 ou 5 artistas. Deste meio nada conseguimos por falta talvez de um mestre ou diretor que pudesse regê-los. A música me parece um meio aproveitável no tratamento da loucura, e ele desde muitos anos foi empregado na Itália como meio curativo das afecções mentais. Em um país onde as belas artes são geralmente cultivadas, esse recurso necessariamente devia ser lembrado pelos médicos encarregados da direção dos alienados. Há poucos anos que, pela primeira vez na França, o estudo da música foi aplicado de uma maneira metódica no tratamento da alienação mental. Foi em 1840, no Hospício Bicêtre, que foi organizada uma escola de canto na seção do Dr. Leuret, por seu amigo M. Gary. Se o curso de canto anexo ao ensino primário produziu neste estabelecimento resultados inesperados, muito concorreu para isso o Conselho Geral dos Hospitais de Paris, que depois de o ter instituído empregava ainda todos os dias novos cuidados para favorecer o seu desenvolvimento. Uma solução de cantos compostos convenientemente, tanto pelo que diz respeito às palavras como à música. Foi publicada há 2 anos pela Administração dos Hospitais e Hospícios Civis do Departamento do Sena. Entre os versos que se pode cantar, teve-se a sábia preocupação de escolher aqueles que exprimissem pensamentos ternos, consoladores ou religiosos, por isso que estes são mais próprios para sustentar a coragem e fazer nascer a esperança na alma dos infelizes privados da razão. O exemplo dado por Bicêtre não podia ficar sem aplicação em outros estabelecimentos, à vista de benéfica influência da música sobre os alienados. A administração quis estender seus benefícios até a Salpêtrière,
e nomeou um professor de canto, Baularger e Trelat, ambos médicos de uma seção de alienados neste hospício, publicaram importantes resultados obtidos à custa deste meio. Em Salpêtrière, como em Bicêtre, os alienados cantam missas em música, executam concertos harmoniosos. Ainda que nada tenhamos feito até agora, nos permitido esperar que os exercícios de música poderão ser introduzidos com muita vantagem no nosso hospício. Em alguns asilos de alienados têm sido também de muita utilidade todos os exercícios de instrução primária. A leitura, o cálculo, a escrita, o desenho, a música, nada tem sido esquecido. Excitar a emulação dos alienados, lisonjear até certo ponto seu amor próprio, eis o que nunca o médico deve perder de vista. Sem querer indicar tudo quanto se tem imaginado com o fim de ocupá-los e distraí-los, ajuntarei que também se tem procurado exercitar-lhes a memória. Eles aprendem lições longas, recitam belas páginas da história, declamam escolhidos pedaços de poesia, têm chegado mesmo a representar cenas de teatro convenientemente escolhidas. Aqui terminamos o que tínhamos de dizer sobre o tratamento da alienação mental. Muito nos falta ainda para chegarmos até onde chegaram já outros estabelecimentos. Não é isso razão para desanimarmos. Sobram-nos bons desejos. Se não temos feito tudo em bem desses infelizes, muito já temos feito. Lembremo-nos que ainda há bem pouco tempo era por certo triste e lastimosa entre nós a sorte do pobre louco, sem estabelecimento algum adequado para o asilo e tratamento desses desgraçados, e acusando o desleixo das famílias e das sociedades. Divagavam alguns pelas ruas da cidade, servindo ao público de ludibrioso espetáculo, e aqueles que por comisseração ou por motivos de segurança pública eram mandados para as enfermarias do velho Hospital da Misericórdia. Ali findavam seus dias desprovidos dos socorros necessários por falta de espaço e de arranjos locais. Além das importantes obras que se tem feito no hospício de Pedro II, carece ainda este estabelecimento de certos melhoramentos para preencher devidamente os fins de sua útil instituição. Apontarei os mais necessários e começarei pelas casas de banhos, que não pode continuar no estado em que se encontra. Eu já oficiei ao antecessor de Vossa Excelência, ponderando uma tal necessidade e opinando pela utilidade de 2 casas de banhos, uma para cada divisão sexual. É preciso confeccionar-se um plano de obra, de maneira que uma dessas casas de banhos tenha os arranjos necessários para banhos higiênicos e medicinais, de tina, que é conhecido também como banheira, emborcação, de chuva e de vapor. Contínua a necessidade de estabelecer-se latrinas. Alguns ensaios se fizeram, não se chegou, porém, a resultado algum. Latrinas é um nome bonito para se chamar as privadas. A iluminação do hospital é também um dos melhoramentos que ele reclama. Hoje que o gás chegou a Botafogo, não será difícil trazê-lo até aqui. A frente do edifício deve ser fechada por um gradil. Esta obra é de toda necessidade para evitar toda a comunicação do público com os alienados. Creio mesmo que ela entra na planta do hospital, mas não afirmo. Não são estes melhoramentos os únicos necessários para completar a organização do serviço dos alienados do Brasil. Não basta que o país tenha um adequado asilo, onde possa recolher aqueles infelizes. É necessário também que o governo estenda suas vistas além do recinto deste edifício e vigie para que eles sejam
prontos e devidamente socorridos em suas casas e humanamente tratados quando conduzidos para este hospício. Faltaria ao meu dever e aos sentimentos da humanidade se, testemunho ocular do lastimoso e deplorável estado que alguns alienados têm chegado a este estabelecimento, do impróprio trato que me consta terem recebido no seu trânsito, não reclamasse nesse lugar contra tais abusos e não prevenisse a Vossa Excelência para que, pelos valiosos meios a seu alcance, procurasse obstar a eles. Terminarei aqui, Excelência, o relatório e estatística do Hospício de Pedro II do ano compromissal que acaba de findar. Possam os resultados que obtive corresponder aos desejos do seu augusto protetor, que tão solícito se tem mostrado sempre em melhorar a sorte dos desgraçados loucos. Possa também eles, excelentíssimo senhor, ser um dia comemorados como provê do ilustrado zelo e aturada dedicação de Vossa Excelência em bem da humanidade. Deus guarde a Vossa Excelência, Senhor Marquês de Paraná, provedor da Santa Casa de Misericórdia. Assinado Dr. Manuel José Barbosa. Espero que tenha gostado. Deixe seu joinha, não esqueça de inscrever-se. Aconteceu, virou manchete.